Fala galera, aqui é o Giviotti, renascido do inferno. Aqui é o Mr. Everton, seja bem-vindo ao Rebobina Cast e hoje com um convidado especial, hein? Convidado? Seja bem-vindo, Edu. Olá, amigos, estamos aí para falar de cinema depois de, pra mim, pelo menos, uns bons anos aí sem conversar sobre cinema no podcast. Valeu pelo convite aí, galera. Que isso, uma honra pra nós aqui. Valeu, Edu. É isso aí, gente, reunidos aqui pela primeira vez como um trio nesse podcast para falar de Hellraiser, Renascido do Inferno, filmaço de 87. Vamos lá depois da vinheta. Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. Qual é o seu desejo, Sr. Cotton? A caixa. Leve-a, é sua. Sempre foi. Eu vou dizer pra vocês que eu me surpreendi com o filme, eu estava um pouco cético, mas eu gostei desse filme, viu? Você não tinha visto Hellraiser original ainda? Não tinha visto, não havia visto. Não pareceu pelo áudio que você me mandou hoje cedo que você gostou muito não, Everton. Não, foi um filme meio que... Eu tava com um pouco de preconceito, mas eu comecei a estudar um pouquinho do lore do filme, a história, e tem uma... Bom, ok, que o filme não é lá aquela... Vocês sabem que o filme tem alguns problemas, mas a história, o lore ali, aquela questão quando aparece os cenobitas, é um negócio muito bom. O filme me surpreendeu. Desculpa, eu não vi problemas, cara. Eu não vi problemas. Você viu algum problema, Edu, nesse filmaço aí? Olha, pra ser sincero, depois de reassistir agora, eu gosto mais dele do que eu gostava antes. Viu só, cara? Maravilhoso. Eu não havia assistido antes, né? Então essa foi a minha primeira vez. Você tem que levar em consideração que é um filme de orçamento baixo, que o cara meio que deu uma batalhada pra fazer na época, né? E que tem horas que fica evidente aí, né? A falta de orçamento, mas no geral eu considero um roteiro muito bom. Gosto mais dele hoje do que gostava antes. Exato, cara. Esse filme é praticamente aí a criação sozinha do Clive Barker, né? Que é um escritor de terror dos anos 80 aí da Inglaterra, britânico. Ele dirigiu e escreveu o roteiro que é baseado num livro dele, né? Então, além de escrever o livro, ele adaptou para as telas aí. Filmaço de 87. O Barker, hoje ele é um cara bem conhecido, já há uns bons anos, ele já é um cara bem conhecido tanto na questão da escrita quanto em filmes que foram adaptados, né? Como tu bem disse, o primeiro que ele mesmo dirigiu foi o Hellraiser, mas antes ele já escrevia uns contos, começou a ficar famoso no começo dos anos 80. Inclusive tem uma frase que é atribuída ao Stephen King, que eu não sei precisar exatamente quando que ele disse, mas creio que foi até antes da produção do Hellraiser, que ele fala, né, eu vi o futuro do horror e o seu nome é Clive Barker. Ele começou a chamar a atenção meio que a partir daí, e bom tempo depois ele conseguiu lançar esse conto Hellbound Heart numa coletânea chamada Night Visions 3, que, pegando pra ver a capa do livro, eu fiquei surpreso recentemente, que ele foi editado pelo George R.R. Martin. É um lance que eu não sabia. Caramba. Olhando a capa do livro recentemente, que eu fui ver essa parada, que foi lançada nos Estados Unidos, né, com contos de 3 autores, inclusive o Barker, e reza a lenda que ele já escreveu esse conto meio que já pensando em fazer uma adaptação cinematográfica a ele mesmo, né, futuramente. E ele foi muito bem apadrinhado, hein? Stephen King, impressionante. Ô Edu, você chegou a ler algum livro dele, cara? Ou foi mais de cinema mesmo? Sim, eu cheguei a ler depois aquele Livros de Sangue, né? Books of Blood, mas já faz um bom tempo, assim. Mas a escrita dele é muito
O Hellraiser, por exemplo, ela é muito próxima da forma como ele escreve, né? Dos termos que ele usa e tal. Tem outros filmes que são famosos, que foram adaptados de contos do... O Candyman é o mais conhecido, né? Sim, que ele teve aí 3 continuações e reboot também, né? Exato. O Candyman, o primeiro, eu considero com facilidade um dos melhores filmes aí dos anos 90, que foi um período bem ruim, né, pro horror, assim. E o Candyman, o primeiro, o filme e a adaptação é excelente, né? Tem um que foi lançado nos anos 2000 também, que acho que é a Midnight Meat Train, não lembro como é que ficou, acho que foi o último trem da meia-noite, ou porra assim, que ficou no Brasil, que é bem maneiro também, que é adaptado de contos dele. Acho que o Nightbreed, se não me engano, também é adaptado de contos dele. É um cara bem prolífico aí, né, na questão do horror. Muito mais como escritor do que como diretor, né? Porque dirigir mesmo, ele dirigiu aí 4 filmes e 2 curtas só, né? Sim. O próprio o primeiro Hellraiser, que é um primeiro que ele dirigiu, a gente nota que ele, né, não é um cara lá muito experiente na questão de direção, não tem planos muito rebuscados ou coisa que o vale, assim. Inclusive por ele ter ficado chateado aí com adaptações anteriores que fizeram de contos dele, que ele pensou, vou fazer o mesmo, e partir pra dirigir o Hellraiser. Mas tem razão, em questão de direção ele não é tão... Mas se você for pensar, escritor normalmente tem isso. O Stephen King mesmo tem um zilhão de filmes, né, baseados, né, nas obras dele, mas que ele trabalhou mesmo... Ele tentou dirigir mas aí deu ruim pra caramba e ele desencanou. Eu nem lembro qual foi o filme real que ele dirigiu e não deu bom, não. Ele já atuou, né? Eu lembro do Creepshow, que tem um segmento bem legal que ele atua lá no primeiro Creepshow, né? Mas essa galera é forte na escrita mesmo. Como a gente comentou no outro programa, esse é a primeira parte do nosso especial de Halloween, que a gente vai ter Hellraiser essa semana e Brinquedo Assassino na próxima. O elenco desse filme, assim, convenhamos que acho que o que ficou mais famoso aí depois foi o que fez Pinhead, né, o Doug Bradley, fazendo o próprio Pinhead nas continuações, porque de resto, cara, tirando, sei lá, a Ashley Lawrence, que é a Kirsty, ela fez só a próxima continuação desse. Você tem o Andrew Robinson, que é o Larry, né, o famoso marido corno. A Claire Higgins fazendo a Julia, que é a esposa. O Sam Chapman fazendo o Frank quando é humano. E o Oliver Smith, que é um cara que não tem nada a ver com o Frank, fazendo o Frank monstro. E o Robert Hines, que é o Steve, cabelinho de criança lá, namoradinho dela. Fora o Doug Bradley, claro, que é o Pinhead, né? Curioso, né, que ficar famoso com um personagem, né? E só, né, também. Mas que personagem? Eu, como eu mencionei, eu não havia assistido esse filme na década de 90, 80 muito menos, né? Mas quando comecei a locar filmes, né, na época da locadora, maravilhosa época, eu vi esse filme e óbvio, né, o Pinhead é o personagem principal ali da capa do filme e aquilo chamava atenção, mas confesso que quando adolescente, criança, sei lá, essas coisas, eu tinha... Medinho. Meus receios medo de assistir esses filmes assim. Não, porra, quando eu assisti a primeira vez, bicho, nossa, eu lembro até hoje, eu era criança também, caralho. Sim. Nossa, assistiu quando criança. Eu assisti esse no Cine Trash da Band, se não me engano. Porque o Cine Trash, pros ouvintes mais jovens que estão ouvindo isso, pode parecer maluquice hoje em dia, mas passava nas tardes da Band, às 3 horas da tarde, filme de terror. Com gore, escatologia, qualquer tipo de maluquice rolando. E era normal, ninguém cresceu ruim por causa disso. Não, moldou o caráter disso aí. O Hellraiser, eu acredito que eu tenha visto a primeira exibição no SBT, mas foi muitos anos, foi começo dos anos 90, assim. Faz tempo. Se a minha memória não me falha, passou acho que num sábado à noite. Eu lembro de ter visto que era bem tarde da noite, até porque... Mesmo pros padrões do SBT, acho que eles consideravam esse filme meio pesado, sim, pro período de passar tarde, né? Acho que tempos depois perderam o pudor total, né? Os caras metiam um lobisomem americano em Londres depois do Chaves, tá ligado? É verdade. Mas eu acho que quando eu assisti a primeira vez, eles ainda consideravam o Hellraiser um filme... Porque ele, de fato, é um filme pesado, tanto na temática quanto na questão do gore em si, né? E eu lembro de ter ficado aterrorizado quando criança, a primeira vez que eu vi. Sim, toda razão. É um filme muito
se você, como adulto agora assistindo, né? Você vendo a questão... porque ele não é um filme de terror que te dá sustos, não é isso, mas o tema é um filme pesado. sujo, né? É um filme sujo. E tem de tudo, né? Você tem aí o tio atrás da sobrinha, você tem a mulher chifrando o cara e matando empresários genéricos pro cara que é o amante. Cara, é bem disturbing assim mesmo, né? Se parar pra ver. E é curioso que... Até tinha perguntado por Everton se era a primeira vez que ele tinha visto, porque eu tava pensando qual seria o impacto... Porque, pô, a única coisa que eu me lembro de ter visto quando criança foi ter medo. Mas de entender, assim, como era a parada do filme mesmo, foi um bom tempo depois. E já tinha essa bagagem de continuações, né? Porque é curioso também, esse filme... Ele estreou no meio dos anos 80 ali, quando já tava aquele boom do slasher movie e continuações, uma atrás da outra, correndo solto. Eu acredito que o Primeira Hora do Pesadelo, que seja um filme com um orçamento maior, uma direção melhor e tal, mas é um filme que você pode considerar um clássico, tal qual eu considero também o primeiro Hellraiser. A Hora do Pesadelo muito mais famoso, obviamente. Mas eu gostaria de saber como seria a reação, qual foi a reação das pessoas de ter visto esse filme sem ter toda essa bagagem de continuações que teve depois, sabe? Você encarar essa obra como uma obra independente, até porque o Pinhead tá na capa, nem significa... Pô, os cenobitas mesmo nesse filme, eles são coadjuvantíssimos, assim, né? A história não gira em torno ele mal aparece, né? O próprio Pinhead aparece em pouquíssimas cenas, né? Nas continuações é muito mais focado no Pinhead, tanto que se você olhar nos créditos desse filme, o Pinhead nem é acreditado como Pinhead. Exato. Ele é um outro... É lead Cenobites que ele é. É o líder dos Cenobitas que ele é. Porque os Cenobitas mal tinha nome, assim. Era mais uma coisa de... o Cenobita um que era gordão, o outro que não tinha olho, né? Com aquele sorrisinho ali, que é meio um coringa do Homem que Ri do Batman. O Shattered Butterball, a Female e o lead Cenobite, né? Eu tava reparando nessa última vez que eu vi, se bobear, a Female Cenobite aparece mais que o Pinhead nesse filme. Eu acredito que alguém já deve ter feito essa conta, mas eu tenho a impressão que ela aparece mais do que o Pinhead nesse filme. Tem o Nemesis ali, né, que parece o Nemesis, claramente foi copiado, né? Mas olha, eu vou te falar, Edu, eu tinha um certo preconceito com esse filme, eu tinha a impressão que ele era B, né, e como assistindo a primeira vez, me surpreendeu, a história, ela começa ali meio com muito mistério, né? Essa questão toda da caixa, né? E conforme vai desenrolando, eu notei, né? A minha sensação foi que, embora a capa mostre o Pinhead, eles, de fato, como o Guilherme falou, eles não são os vilões do filme. Eu comecei a querer entender o que o Clive Barker quis passar ali pra esse filme, porque tinha uma questão de meio sexual, eu não sei se ele quis remeter aquilo com alguma questão de drogas, mas quando apareceu os Cenobitas, aquilo mudou o filme pra mim. Eu comecei a querer saber mais sobre a história desses caras. E de fato, eles apareceram muito pouco, né? E eu fiquei, cara, será que vai falar mais sobre isso? Sobre esse universo, né? E eu fiquei muito curioso. E eu também achei muito legal a parte do gore ali, né? Esse filme teve muita efeito prático, né? Sim. E quando o cunhado, né? Que, poxa vida, que vilão, né? Começou a aparecer ali. Cara, que cena. Eu achei muito bem feito isso. Assim, eu me surpreendi muito positivamente com esse filme. Não tive nenhum medinho, não, Guilherme, mas eu fiquei curioso, isso sim. Eu acho que esses filmes dos anos 80, a gente assistindo hoje, como evoluiu muito a questão visual, né? Em termos de CGI, etc. Pelo menos a minha impressão quando eu vejo esses filmes dos anos 80, cara, em nenhum momento eu fico mais com medo como eu ficaria nos anos 80, né? Porque aquela coisa de a gente não tá acostumado a ver isso, e a gente já viu tanta coisa que não é mais o susto, é mais assim, eu acho que o gore me pega mais no sentido de nojo até, né, do que medo, porque a gente já viu tanta coisa e o CGI hoje em dia tá tão avançado que esse tipo de coisa, no máximo, assim, é mais um nojo. E ele pega diferente esses filmes de terror dos anos 80 hoje em dia do que pegaria a gente nos anos 80, 90.
Mas efeitos práticos muito bons, né, assim, inclusive a questão da... Para um filme de 1 milhão, principalmente, né? Exato, mas a questão da maquiagem, por exemplo, acho que segura mais tranquilamente até hoje, tirando... Do Pinhead, principalmente, né? Sim, os 3, né, os 4, no caso, os cenobitas, o design é excelente, assim, é muito bem feito, né? A própria maquiagem do Frank... O Sem Pele, é excelente, assim, aquele ator com a parada assim, se arrastando no chão, assim, é muito... chega a ser um pouco assustador, porque você tá vendo aquela pessoa atuando com a maquiagem muito bem feita, assim, né? Eu acho que a questão de próteses e maquiagem segura tranquilo, assim, ainda hoje nesse filme. Eu não achei nenhum lugar onde fala por que o Frank monstro é um ator e o Frank, o normal, é outro cara, porque, assim, fica muito na cara que... Tipo, a voz não tem nada a ver, o jeito... Fica muito na cara que são dois atores diferentes e a galera nem faz questão de esconder. Eu acredito que seja por conta que o ator do Frank humano, ele era mais fortinho, ruim, né? assim, ele né? Ele era horrível, né? Ele era um péssimo ator, né? Sim, mas ele era um cara mais bombadinho e tal, né? E o Frank... Sem pele, eu creio que eles quiseram dar uma aparência mais esquelética, cadavérica, que o ator Oliver Smith, né? Se não me engano, o nome dele. Oliver Smith é o monstro e o Sam Chapman é o... Isso, o Oliver Smith é um sujeito bem magro, assim, bem magro e tal, né? Então acho que eles quiseram dar essa diferenciação, creio eu. Com certeza. Não, com certeza, faz sentido, né? Até pra maquiagem, o cara, certamente ele foi colocar alguma roupa, alguma maquiagem de esqueleto nele, né? Minimamente. Então ele tinha que ser mais magro que o ator principal. Esse filme ele tem nota 6.9 no MDB, que é uma nota excelente, bem boa para filme de terror, na real, é bem acima da média de filme de terror. E no Rotten Tomatoes também ele tá super bem cotado, ele tá com 71% da crítica aprovando e 73% da audiência. Reviews retroativos, né, do Rotten Tomatoes, mas excelente. É engraçado, eu costumo falar que Rotten Tomatoes é uma parada curiosa, né? Eu até brincava com os amigos quando a gente falava sobre cinema que se existisse Rotten Tomatoes nos anos 60, Psicose não seria um clássico hoje em dia, saca? Isso é verdade. Que foi massacrado na época, né? Cara, eu achei impressionante que esse filme, eu achei bem difícil de achar, porque, sim, eu assisti esse filme, sei lá, uns 3 anos atrás, e eu lembro que ele tava no Prime, ou no MGM, um dos dois, mas eu fui procurar de novo pra fazer o podcast agora, eu só achei ele num canal do Amazon Prime chamado Boo, que é só de filme de terror, e é filme de terror assim, nem B, é filme terror D, assim, esse era o filme mais conhecido de longe, e o resto era tudo filme Sci-Fi Channel terror, assim, sabe? Eu acredito que ele tenha em streamings gratuitos aí, os Pluto TV da vida, acho que no YouTube tem uns que são legalizados assim também, mas de fato, achar com a qualidade maneira é meio complicado. Esse filme, como a gente tava falando de orçamento, teve um orçamento muito baixo pra época, que eu acho que foi muito pelo fato do Clive Barker ter feito já 2 roteiros de filme que acabou sendo aprovado como filmes não tão bem aceitos na época, mas acabou sendo feito. E eu acho que foi meio que uma barganha dele com o estúdio pra fazer o filme. E liberaram, mesmo ele admitindo em outras entrevistas que não sabia nem como é que operava uma câmera e o que fazer no set de filmagem. E tem um diretor de fotografia que dá um help normalmente, né? Mas, de fato, a gente percebe que não tem nada muito rebuscado. E foi um produtor que apostou, né, no Barker por conta do sucesso dele como escritor e dele ter meio que publicado contos nos Estados Unidos, assim, ter ficado mais conhecido por uma galera. Os 2 filmes que ele fez que o roteiro viraram filmes foi o Rawhead Rex, que aqui no Brasil saiu como Monster, a Ressurreição no Mal, e Transmutations, que saiu como... Aliás, Transmutations ou Underworld, né, que muda o nome aí da Inglaterra para os Estados Unidos, e aqui no Brasil saiu como Subterrâneos, a Revolta dos Mutantes. Não se fazem mais nomes de filmes assim, né? Era muito bom, gente. Que nomes maravilhosos. Exatamente. Cara, esse filme, ele é bom, mas o que é bom também, cara, é seguir o RebobinaCast nas redes sociais, certo, Everton? Com certeza. Inclusive, você nos encontra no rebobina.cast no Instagram
no YouTube no @RebobinaCastBR. E para nos ouvir, por favor, na Spotify, na Apple Podcast ou no seu agregador, é só procurar RebobinaCast, tudo junto. E aproveitando que nós estamos com o nosso ilustríssimo convidado, por favor, Edu, também fale das suas redes sociais, onde podemos te encontrar. Qualquer coisa com o @EduAlhai, menos Twitter, que eu deletei aquela porra e faço questão nem de abrir os links mais. Mas quaisquer outras aí, acho que @EduAlhai, tu me encontra no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, né, e derivados aí. O Edu, ele é grande editor de som, inclusive ele é o editor do podcast nos últimos 2 episódios e tá entrando aqui com a gente pra fazer. Então, aproveitando, Edu, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente nesse episódio. Bom, eu que agradeço, cara, poder fazer parte aí de um projeto tão maneiro aí, que trata de filme velho, filme B, trecheira, filme bom que seja, comer é comigo mesmo, é minha praia. Então eu fico muito feliz de poder contribuir aí, muito obrigado aí pela confiança. Everton, lê a parte de trás da caixa do DVD ou VHS desse filme maravilhoso pra gente. Vamos lá. Lembrando que era uma época maravilhosa de locadora, em que você poderia ler a sinopse do filme, e algumas sinopses poderiam entregar o filme inteiro. Então, vamos ler aqui por trás da caixa desse filme que muito me surpreendeu. Viu? Larry, Andrew Robson e sua esposa Julia, Claire Hingis, mudam-se para uma velha casa de família, onde descobrem o verdadeiro horror. O irmão de Larry, Frank Chapman, desapareceu misteriosamente, mas na verdade está vivo e em carne viva. Ele havia aberto uma caixa misteriosa que liberou forças demoníacas, deixando-o preso entre o céu e o inferno. E agora ele precisa de sangue humano para recuperar sua forma. Quando Larry corta a mão acidentalmente, seu sangue traz Frank de volta, mas Julia, sua amante, é a única que pode ajudá-lo a recuperar-se totalmente, atraindo vítimas para a casa. Porém, Kirsten Ashley Lawrence, filha de Larry, descobre tudo e também a caixa que abriu, o portal para o inferno, liberando os cenobitas, seres diabólicos que prometem prazeres e dores inimagináveis. Agora, o horror está apenas começando. Começando, porra, contaram o filme inteiro. Contaram o filme inteiro. Cara, só falta falar o final do filme, né? Excelente. É só o que faltou. Não, totalmente, só falta... Você sabe que a gente tem o cena a cena aqui do filme, aqui tá o cena a cena resumido, né? Cara, isso aí. Inclusive, só antes da gente falar do cena a cena só, eu li numa entrevista também que o Doug Bradley, o Pinhead, ele descreveu o inferno, né? Porque, assim, nunca mostra de verdade o inferno. Você tem ali aquelas partes, né? Nesse filme, pelo menos não. Eu sei que mais pra frente, no 2, exatamente, tem uma grande parte lá. Sim, e só uma vírgula, Gui, e não é o inferno, não é, né? O inferno religioso, cristão, bíblico, o que quer que seja, assim, né? Ele fala como uma prisão mesmo, que os cenobitas são os guardas e o Pinhead é meio que o diretor da prisão ali, né? Como se fosse a chave para entrar na prisão fosse a caixa, né? Que é o Technobubbles aí do filme, né? O que faz a história acontecer. E os demônios, no caso aí o Frank, é um prisioneiro fugitivo, né? E eles dão a entender, logo no início, que essa caixa é um artefato conhecido, né? Tanto que o Frank aparece comprando ela. Sim, sim. Um vendedor misterioso com a unha mais suja que você podia ver, né? O que eu achei... Tem uma coisa já meio que quase que entrando no filme, né? Já que a gente tá falando no começo, uma coisa que eu achei muito bizarra é assim... O Frank, ele é um fudido. Ele mora na casa dos pais, que, sei lá, dá a entender que os pais morreram e a casa ficou pra ele. Ele não tem dinheiro, ele vive, sei lá, meio cracudo, no meio das drogas, no porão. Como que ele foi parar no Oriente Médio, porque ali é claramente Oriente Médio,
e ele vai atrás dessa porra dessa caixa do Oriente Médio. Com que dinheiro esse filho da puta fez isso, eu não sei. Mas nunca deixa claro se ele é um fudido mesmo, né? Tipo, ele morar no porão não significa que o cara... Às vezes, por exemplo, porque o Frank, ele é um personagem que ele é apresentado meio que aquele como hedonista extremo, assim, né? Exatamente. Que tá atrás de prazeres da carne. Mas e é o extremo, né? Tipo, o cara que não vê limites. Tanto que, aí é que tá a parada que a gente entra nessa questão de relacionamentos, né? Do filme, que é o lance dos mais interessantes. A questão de o núcleo familiar prejudicado. Inclusive, lembra muito o próprio Hora do Pesadelo, que eu tinha citado lá, né? Que se você for no âmago da parada, tem muito de família desfeita, né? Esse lance, os próprios pesadelos lá corroboram esse lance. Mas a questão do núcleo familiar aí meio... complicado, o hedonista extremo lá, a busca pelo prazer, a questão da mulher ter sido seduzida pelo cara e ter se apaixonado aí loucamente, questão de relacionamento tóxico, você pode colocar futuramente, né, por ela fazer coisas que ela faz por conta de estar apaixonada por esse maluco. Tem camadas aí, sabe, né? Não, muitas. E você falou a palavra-chave aqui, camadas. Essa é a palavra-chave, é o gatilho desse podcast aqui, é camadas, cara. Mas eu concordo, eu acho que, assim, ele não é um cara fudido, ele só realmente ele gosta, ele vai atrás dos prazeres. E eu não li o livro, né, esse primeiro livro, não vi. Certamente não irei ler, mas pelo que eu pesquisei, ele de fato, ele era no personagem do livro, ele é um cara que ele vai atrás de prazeres, e por isso que ele foi até no Oriente Médio, não fala muito onde é, né, mas foi atrás da caixa de como é que é? Le Marchand, acho que é o nome. Isso acho que no quarto filme eles começam a chamar assim, acho que no segundo eles começam a chamar de configuração do lamento, mas no primeiro é só a caixa mesmo, não tem verdade, configuração do lamento. E eu achei interessante que eles mudaram do livro pro filme, que a Kirsty era uma amiga da família, né? Só que daí colocaram ela como filha do Larry pra ter o lance pra deixar um pouco mais erótico a parada, pra mostrar o quanto o Frank era ruim, né? Pô, ele tenta pegar a sobrinha, sabe? Quando tá ainda naquela forma meio monstruosa, sabe? Então é bem complicado. Eu acho que foi mais por esse motivo que mudaram um pouco o roteiro, né? Sim, pioraram, né? Deixaram o negócio mais... deixaram mais bizarro ainda, mais, né? pesado, né? E aí, vamos lá pro Cena a Cena? Vamos lá. Cara, a gente começa com aquela cena, um score, inclusive eu vou até elogiar o score do Christopher Young, que é o cara que fez a trilha sonora. Começa o score bem interessante e a gente começa no meio, num lugar que nunca falam onde é, no Oriente Médio, com a caixa do capeta ali sendo vendida pro... Ele nunca fala o primeiro nome, fala Mr. Cotton, que a gente descobre que é o Frank, e o Everton já falou que a unha mais nojenta possível, né? E pra mostrar, sei lá, que é um ser meio... só pra mostrar que é um cara que é pra ficar desconfiado. E automaticamente ele abre a caixa. Eu acho engraçado, ele sai do Oriente Médio, vai de novo pro sótão dele pra ele abrir a caixa lá e automaticamente começa a dar merda, ele ser rasgado, aqueles meio um efeito prático bem bizarro, né? Sim, dá a impressão que por causa das pessoas que estão passando lá de fora da loja, né? Mas, assim, acho que não incomoda, cara. Tipo, a questão é só mostrar ele conseguindo a caixa e como essa caixa é um objeto que já é conhecido, porque ele vai na intenção de ter a caixa, né? O cara pergunta qual que é o seu prazer aí, Sr. Cotton e tal. Ele fala, eu quero a caixa. Então ele já sabia, né? Ele já tava atrás desse extremo. E encontra, como tu comentou, no teto aí, quando ele consegue desvendar... Que é uma porra que eu nunca entendi também nesse filme, como é que desvenda esse puzzle dessa caixa. Essa caixa é um puzzle, né? Tem um puzzlezinho ali, né? Parece até um cubo de Rubik ali, meio avançado, né? Que você tem que ficar encaixando e tal. E a própria Christie faz isso, sei lá, 10 vezes enquanto ela tá com a caixa na mão aí, fazendo. Mas ele faz e dá ruim. E, cara, parece que... O sótão lá que ele tava parece que vira um açougue sadomasoquista a parada. Pois é. É um açougue do mal mesmo ali, com os ganchos, né? E o cara vira
Ele é desmontado, basicamente, ali pelos cenobitas. E os cenobitas são meio sádicos, que depois montam o rostinho dele ali, né? Exato. Puxa, e é legal, porque é um vislumbre e me pegando com uma pessoa que tivesse visto esse filme pela primeira vez, né? Você meio que não entende esse início, quem são essas criaturas e tal, mas é interessante dar essa apresentação no início, que vai voltar depois pro final do filme, pra gente saber de fato quem são, assim. E, cara, é nojentíssimo, né? Com um monte de pedaço de carne, sim, bagulho no chão, monta a cara do maluco. Os próprios cenobitas aí, com uma aparência bizarra. Eu me lembro quando eu era criança, essas começos foram umas paradas que me dão mais cagaço, assim, que eu nunca esqueci. Eu acho que quando criança você não ia esquecer mesmo, hein? Deve ter gerado certos traumas. O Clive Barker, ele fala que como ele é gay assumido, né? Ele fala que como ele era desse rolê bem alternativo, ele meio se inspirou o visual no pessoal que ele encontrava nos clubes aí de Nova York e de Londres, né? Então é bem visual o sadomaso, não é à toa. Exato. É porque era o rolê que rolava nas casas aí LGBTQIA+ da época. Pois é, mas... Bom, não sei se tinha a ver com terror na época ali, mas você tem toda a razão. Assistindo a primeira vez, você não entende muito bem, de repente some tudo, né? Contexto sexual você não tem, às vezes, principalmente dependendo da idade que você tem quando você vê esse filme a primeira vez, né? A questão do sadomasoquismo é esse lance de associar a dor ao prazer, né? Que aí ele aproveitou e utilizou o visual também, como tu bem disse, dos bares que ele frequentava, assim. Bom, o Pinhead, ele desfaz a armadilha da caixa, ela fecha o portal. Limpa, da hora o sótão. Porra, eu quero a caixa dessa pra limpar a casa aqui, velho. Nossa, caralho. É verdade. Excelente, cara. Né? Fica tudo limpinho, rapaz. E aí, já automaticamente a casa fica fechada uns meses e você descobre que o irmão dele chega lá, o Larry. Cara, o Larry... cada vez que eu vejo esse filme, o Larry me incomoda mais de tão paspalho que ele é, velho. Puta que pariu. Ele é um pau mandado, cara. Nossa, ele é paspalho demais. E parece assim, que ele é apresentado como um sujeito comum, assim, né, cara? Que só tá querendo reformar a casa, diz que arrumou um emprego aí recente, e a Júlia também diz que arrumou um emprego recente, que eles podem morar na casa, que era dos pais e tal, né? E ele cita o irmão meio en passant, né? Que o Frank foi embora, e você vê que ele não tem muito apreço pelo irmão dele e tal. Sim. E a Júlia, pelo rolê que ela começa a dar dentro da casa, você vê que ela tá incomodada com alguma coisa. E a gente vai descobrir que o Frank aí, que ele cita, morou nessa casa e fez uma visita pra ela aí alguns anos atrás, né? Que ela teve um certo contato aí. Visitou no casamento. No casamento. O Frank chegou na seduzência pra cima dela e ela não resistiu. Chegou molhado de chuva em casa, assim. Pois né? Quem resiste um cara molhado de chuva na seduzência que ele chegou ali? Ele tinha um visual meio que lembrava Lorenzo Lamas, assim, né? Só faltava o rabinho de cavalo pra virar o Lorenzo Lamas completo ali. Mas ele tinha um pequeno mullet, não tinha, não? Tinha. Todo mundo tinha mullet nessa época aí, cara. Porra, falar em penteado dos anos 80, o cabelo da Claire Higgins não ajudou, né, cara? Não fez Nossa senhora! Tá meio Odette Reutemann foda, né? Gente, cara, por que faziam isso com as pessoas dos anos 80, gente? Laque atrás de laque permanente, a puta que pariu toda. E ela sai andando pela casa assustadas lá com as figuras religiosas, não sei porquê, né? Mas enfim, ela tinha uma coisa assim com um santo. E, cara, o Larry entra na cozinha também, tudo detonada, cheia de bicho. Tava abandonada. Ali foi pra mostrar que a casa estava abandonada. Com certeza. Aí a Júlia fica toda oriçada quando acha as coisas do Frank no sótão. Ela grita pelo Larry. E aí começa um monte de coisa a acontecer, cara. O telefone toca, o pessoal da mudança querendo subir com o colchão, a Kirsty ligando. Não, mas a Júlia ali, ela tem um flashback, né? Que é ali que mostra exato. Tudo que aconteceu, né? E as fotos, as paradas que ela acha, contextualiza mais, né? O lance do Frank aí. Eu acho que até esse filme ter 1h30 atrapalha um pouco, porque parece que é tanta coisa que eles querem colocar nessa primeira meia hora que fica meio atropelado. Vocês tiveram essa impressão também? Cara, eu achava isso antigamente, mas revendo agora eu achei o ritmo bem bom, assim. Eu acho que eles vão apresentando. Chega a ser até quase teatral, devagar, assim. Eu acho que eles apresentam até bem, cara. Que começa, por exemplo,
a questão da mudança. Ele chegando, quando comentou, acha as fotos do Frank, já dá uma boa... um bom background aí pra tu conhecer quem que é Contextualiza, né? Contextualiza bem a questão do Frank, o passado que eles tiveram, né? Que, como vocês comentaram, ela foi seduzida pelo cara no dia do casamento, né? E acabou se apaixonando aí perdidamente pelo Frank. E eu acho que, pô, isso aí vai ter o quê? Com quase 20 minutos de filme aí, você já tem essa contextualização. Até aí eu acho que tá muito bem feitinho, cara. Não deixa nada solto, assim. Acho que fica bem... Fora, né, a questão dos Cenobites, que vai ser explicada posteriormente, que existe como um mistério em si, mas acho que funciona legal. E é verdade, e logo depois da mudança já vem o corte da mão ali do Larry, né? Exato. É um gatilho, né? E ele vai correndo, parece uma criança que se machucou atrás da mãe, né? Pois é. Tipo, só falta chorar, né? Eu machuquei a mão aqui. E ele vai pingando sangue no sótão inteiro. E aí você só vê o sanguezinho assim, caindo no meio. E você vê, opa, vai dar merda. A gente esqueceu de falar, mas a Julia, ela começa a ter os flashbacks enquanto ela começa a ver as fotos do Frank. Tem um pessoal da mudança tentando subir com o colchão e imediatamente um dos caras vai chavecar a Kirsty quando ela chega em casa, assim, porque é isso aí. A Kirsty mostra, nossa, a Kirsty cada vez que ela aparece andando pela rua como uma otária, assim, eu ficava, cara, quais os motivos de mostrar essa mina só andando e olhando pro teto metade do filme? Eu não entendo, cara. É porque o cenário externo é de graça, né, porra? O único cenário que eles tinham era a casa, então vamos filmar alguém na rua pra gente ter uma diferenciação aqui nesse negócio. Porra, é verdade. Só tem basicamente 2 cenários no filme inteiro, né, cara? A casa, que era uma casa real, não era estúdio. Só o sótão era estúdio. E a rua, né? Exatamente. Mas, como vocês bem disseram, o sangue que cai o chão começa a absorver esse sangue e por baixo você vê que continua lá algumas camadas de carne, alguma coisa. Que é um lance que o filme não tem uma explicação direta, né? Ele só comenta depois que o sangue, quanto mais sangue trará ele de volta, mas tem uma explicação direta de por que ele consegue fugir a partir dessa recriação com sangue, mas é o que começa a trazer o cadáver putrefato lá que tava enterrado embaixo do assoalho. Sim. E aí você tem aquele um flashback rápido pra falar que a Julia não é mãe da Kirsty, né? Que ela é madrasta, na verdade, Sim. que a mãe da Julia morreu. E o outro flashback na sequência pra mostrar a Julia e o Frank se conhecendo no dia do casamento dela com o Larry e eles transando em cima do vestido de noiva, né? Pois é, isso sim pra mim é o terror, viu? O resto é super aceitável. Isso aí é o terror, viu? Ai, cara. Ele corta o sutiã dela com a faca. Por quê? Pois é a seduzência do cara. Não, ele é um bad boy, né? Ele é um cara metido aí a conquistador e tal. Não uma pessoa de boa índole, mas ele tem esse lance de ser o cara da pegada, Exato. Vamos colocar assim. É ser o bad boy mesmo. Exato. A Kirsty leva o Larry pro hospital. O sangue, cara, essa parte assim, a gente vê que claramente tinha restrições orçamentárias aí, quando aquele sangue começa a brotar e começa a virar meio um alien, e tava até o Clive Barker falando assim que eles tinham um orçamento muito reduzido, pô, 1 milhão inteiro para fazer um filme com efeitos visuais, que ele fez com o cara de efeitos visuais numa madrugada. Tava os dois loucão de droga e bebida. E assim, considerando o contexto, ele falou que ficou muito bom. Mas eu acho que isso aí foi mais pro final, né? No final, eu acho que dá claramente mais a entender que tava acabando a grana, assim. Esse primeiro efeito do Frank se remontando, que é meio... Porra, é claro que né, dá na cara que é em reverso, assim. Hoje em dia, qualquer um que manja um pouquinho de cinema se liga. Mas eu acho bem feito, cara. O bonecão... Eu achei muito bem feito. Assim, até aí acho que ainda tava rolando um orçamento ainda, mas mais pro final dá uma complicada, mas até eu acho que passa ainda. Eu achei que ficou muito bem feito. Acho que tem que ter uma certa suspensão de descrença pra essa 87, parada. 87, né? Porra. É igual a parada do CG que tu comentou. Hoje a gente aceita porque a gente tem uma suspensão de descrença e tá bem feitinho e tal, mas, pô, muitas vezes dá na cara. Tá aí, CG feito no computador, né? Então... Acho que a gente, como tu disse até no começo do podcast, a gente se acostumou tanto com efeito visual computadorizado que às vezes dá essa mesma sensação, um boneco
em reverso e tal, você dá essa sensação de falsidade, mas eu acho que tem que ter uma certa suspensão de descrença no rolê. Então eu achei efeito bem legal, cara, de ver ainda assim o Frank boneco se remontando ainda. Não, ele ficou, eu diria que ficou bem feito, até considerando a época mesmo, 87, mas você tem toda a razão, né? Que depois você começa a analisar e fala, nossa, eles devem, o boneco já devia estar inteiro, sei lá, deve ter algum soprador de ar quente ali e derreteu ele, né? Mas ficou muito bem feito. Não sei se tem stop motion no meio ali, mas ficou muito bem feito. Se pensar o orçamento e o ano, eu achei maravilhoso. E a gente tem um jantar de família na sequência, com o Larry contando a aventura dele indo pro hospital. Sim. E que ele é muito babaca. Não, isso do nada, né? Do nada aparecem uns amigos, família ali, né? É aquele lance, você chama a galera estreou a casa, né? Exato, pô, estreou a casa. Noite de estreia da casa. Não, mas né? aí, porra, mas tá junto o babaca do namoro. Esse cara, parabéns, viu, velho? Porra, que porra que ele tá fazendo com o cigarro, metendo o cigarro na boca, dando a volta com... Tipo, ele vai achar a mina, vai olhar pra ele e fala, pô, da hora esse negócio que você faz, e cara, você é o máximo mesmo. Sim. Nossa, eu vou te falar, esse cara, ele irrita num grau, mano. Eu acho até que ele tá no segundo filme, e se não me engano, ele morre no segundo, e eu fiquei feliz quando ele morreu. Eu achei que ele morria nesse daí. Então, eu achei que ele ia morrer nesse primeiro. Pelo perfil do personagem, falei, nossa, esse aí vai ser uma das vítimas, né? Se eu me lembro bem, ele morre no segundo, cara. Mas até então você não sabe como é que vai ser o mal ali do filme, né? Você não tem, até esse momento não tem nenhuma vítima nesse momento, né? Não. A Julia ainda nem encontrou o Frank reconstruído, né? É porque ela tá extremamente saco cheio, porque ela claramente quer largar o Larry o filme inteiro, né? E aí ela sai do meio do jantar, inventa uma dor de cabeça e ouve um barulho no sótão e vai lá investigar, né? Oh, meu Deus. Julia! Meu Deus! Não olhe pra mim! Quem é você? Eu disse pra não olhar! Me ajude! Diga-me, quem é você? Frank! Não. Não! Acredite, sou eu. Sou realmente eu. O sangue dele no chão me trouxe de volta. De volta? De onde? Apenas me ajude. Por favor, Deus, me ajude. Essa parte é, pra mim, um dos pontos altos do filme, assim, que quando é apresentado aí o Frank Samperi pela primeira vez. E a interpretação da Claire Higgins é muito boa, né? Assim, de pânico e tal, de quem é você, né? Então você tá chamando o meu nome, que porra é essa? O bicho pega na minha perna aqui e sai se arrastando. Eu acho muito boa essa cena, assim. E você sabe que a Claire Higgins, ela tinha muito medo de filme de terror, cara. Quando ela foi na estreia do filme, ela conseguiu ver 10 minutos, inventou uma desculpa e saiu no meio. Excelente. Ela foi embora pra casa dela e foda-se, sabe? Eu falei, não consigo. Ela morria de medo. Mas você tem razão. Eu achei que tanto a cena... Tudo bem que o diretor era estreia como diretor de um filme, né? Mas quando o Larry machuca a mão, a atuação dele é até questionável, mas o sangue pingando, tem todo uma jogada de câmeras ali do sangue caindo no chão, né? Sendo absolvido já logo de imediato. A parte de effects desse filme é muito efeito prático, muito bom, né? Pô, o ferimento é muito bem feito. Você faz aquele... Minha mão, tá ligado? Quando ele raspa Sim. E isso é totalmente factível. Aquela rasgada mesmo, né? Quem nunca rasgou a mão desse jeito? A Julia, ela ouve um barulho no sótão, ela vê... no começo ela acha que é rato, simplesmente, e você vê o Frank ainda bem debilitado, né? Ele meio magrelo, parece até um
é quase subnutrido ali, né? Sim, sim. Quando ele aparece, ele sai se arrastando ali, né? Dá um certo... Dá um medo aí. E ele parece meio um mendigo, meio subnutrido, assim, né? Aí tem aquele diálogo da Julia, da Kirsty no corredor, falando que a Julia é frígida e certinha. Eles no metrô, eles se beijam, né? Só tudo pra mostrar que tem um romance que no final não leva em lugar nenhum. Esse cara não era nem pra existir no filme. Ah, você diz o mendigo estranho, é isso? Não, o namorado dela. O namorado. Quando eles saem do jantar e tem aquele diálogo dela falando que a Júlia é frígida e que ele também parecia ser meio frígido e tal, e tudo pra provocar ele e dar um beijo nela, né? Sim, mas é bom você ter lembrado que no meio dessa conversa, qualquer coisa, é apresentado um cara de chapéu aí, parecendo um morador de rua, né? E que eu acho muito bom, porque esse cara, ele não é... ele só é apresentado, só é mostrado. É meio que uma narrativa visual, assim. Mas no final você saca quem ele é por conta do que ele faz, né? Na real, depois a gente vai descobrir quem que é esse cara, mas na última cena do filme, né, na real. Sim. Mas no corte original do filme, que tinha mais de 2 horas, aparecia mais isso. Então, essa foi uma reclamação do Clive Barker, que ele queria fazer um filme de 2 horas, mas por ser o padrão de filme de terror na época, né? Você já tinha tido aí Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Mas os padrões de filme de terror, todos da época, eram 1h30. O estúdio bateu muito. Então, tipo, ia ter mais desenvolvimento do vilão, que é o mendigo ali disfarçado, mas eles tiraram tudo isso do filme, cara. Por isso acabou ficando meio... Eu tive até a sensação de ficar meio perdido as inserções dele no filme, né? Eu acho que ele é meio que um foreshadowing, assim, né? Tipo o que eles fazem com os cenobitas, que no final você vai entender. Mas o lance de corte também, que teve bastante, foi questão de censura mesmo. Porque esse corte inicial do Clive Barker ele tomou um X-rated, né? Ele ia ser tipo pique filme pornô mesmo, assim, né? Caramba. Cortaram muito de pornografia, cortaram muito de gore pra atingir mais público, né? Pra conseguir não ter que ficar a sessão da meia-noite do cinema, né? Imagina como seria esse filme hoje, então, né? Sim, mas o Frank, quando ele no encontro com a Julia, ele pergunta se ele quer que ela ajude, né? Ele fala, o sangue me trouxe de volta, eu preciso de mais, você vai me ajudar? E ela fala que sim, né? E ela fala, vamos, é nóis. Claro. Eu acho que ela sim é a verdadeira... eu não sei. Odette Reutemann, né? Praticamente, que é aquele cabelo ali. O cabelo sim, com certeza. Mas eu acho que ela é a verdadeira vilã do filme, assim, do mal, sim, né? E ela tá movida por outro sentimento extremo também, né? Que é esse lance. Você pode se levar tanto por ela fazer qualquer coisa pela pessoa que ela tá apaixonada, ou por aquela alusão que eu comentei de relacionamento tóxico, né? Que muitas vezes a pessoa faz coisas que ela não quer por estar extremamente vidrada em determinada pessoa, ou até por conforto que seja, né? Diferente do Frank, que ele não tinha amarras assim, né? A Julia, a amarra era o próprio Frank. E a alusão até com abrir caixas que esse filme tem. A própria lance da caixa. Tem muitas caixas que você abre na vida que você não vai conseguir fechar mais. Você vai se afundar tanto que não vai conseguir fechar nunca mais. Caralho, é do Camadas, mano. Camadas. É o caso do Frank, né? Exato. E só por curiosidade, a caixa do filme tem pra vender na Amazon, no AliExpress. Nossa, curiosidade. Eu não quero comprar, não. Vai que é uma que vem... Né? Não, vai que abre essa porta aí que não volta mais. Cara, outra cena que tem posterior a essa que eu acho bem interessante é esse pesadelo da Kirsty, né? Aparentemente com a mãe, por a gente ter tido aquela informação de que a mãe dela teria falecido, que ela tem um pesadelo com as penas caindo. Logo depois aí da Julia aceitar ajudar. Ela já levou o amiguinho já levou pra casa, estavam dormindo em cama separado, que não faz o menor sentido. Né? Liga pro pai no meio da noite e aí o pai, não, tá tudo bem, fica tranquilo, tá tudo certo. E aí já acorda pra Júlia no dia seguinte, indo pro bar. E eu achei que assim, não se deu nem o trabalho de dar umas falas direito pro cara que elas começam a levar pra casa, né? Porque, tipo, não tem nem nome, assim, é o empresário número 1, empresário número 2, empresário número 3. Cadáver número 1, cadáver número 2. Exato. Isso aí. Não, mas é factível isso aí, né? Quem tá na night aí vai sair,
É no day, no caso, né? Que é de galera que tá bebendo de é dia. verdade. Né? Ih, rapaz, bebendo é verdade, 2 hein? da tarde, bebendo. Porque enquanto o marido tá no trabalho, cara. Nossa, eu não tinha nem me tocado nisso. É à tarde, né? Caramba, quem que tá... bom, né? Então é um empresário que não tá trabalhando muito, pelo jeito. Você vê que é o cara que ele já tá naquela... Faltando cabelo ali e tal. Não, ele tá na meia idade pra frente, Tipo... mas tá na caça, né? Ele tá na caça. Ele viu uma solteirona ali, já vou pegar, né? Exato. E assim, você vê como... Isso é um toque de realidade do filme, né? Que um homem sozinho, uma mulher... Assim, ela eu acho que tinha uma intenção de que ela fosse uma personagem muito bonita no... Eu vi uma crítica falando que no livro é descrito que ela é muito linda. Não, mas ela é bonita. O que fode é esse cabelo, né, cara? Ela é bonita pros anos 80 também, ali pro contexto, cara. Tem razão. Não adianta comparar ela com a Margot Robbie hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Tem razão. Então provavelmente ela é muito bonita, e aí uma mulher bonita dando sopa no bar... O homem rápido sai, ele vai mesmo. E ainda convidando pra ir pra casa. Pois é. Exato. É o golpe do Tinder da época, né? E ela, no começo, ela leva o cara pro sótão, ela fica meio que hesitante ali, né? Não sabe se vai ou não vai. E aí o Frank meio que força ela mata o cara martelada. E o Frank fala, vou fazer o resto do serviço, sai da sala aí, você não vai gostar do que você vai ver, não. E ela começa a ter crise de desespero, ele vai lá no banheiro, joga uma água na cara, e a hora que ela volta, automaticamente o Frank já tá mais forte. E, novamente, ponto pra interpretação dela, que eu acho muito boa, né? Ele hesitando de fazer, né, o que ela vai fazer, ela entrando no banho. Assassina, né? Exato. Depois ela pega gosto pela parada, mas no começo... Depois do segundo, terceiro ali, ela vira já profissional, né? Exatamente. Ela sai carregando o cadáver do cara com que força, eu não sei, porque ela sai como se fosse uma coisa... Parece que ela tá levando sei lá, um travesseiro pro outro quarto, né? Mas tem uma curiosidade, eu fiquei curioso com a questão sobre isso, né? Depois que ela carrega o cadáver pro quarto do lado ali, né? Que é meio no sótão, mas é uma porta, né? É um quarto parece o quarto da bagunça ali, né? Isso. Mas o filme não demonstra o tempo entre todos esses acontecimentos, né? Porque eu acho que ela leva o quê? Uns 3 ou 4... Não mostra muito. Que é meio um por dia, quase, né? Aparentemente. A impressão que eu fiquei, né? Então, será que esse negócio não começa a cheirar? Poxa, o Larry é um banana também, hein? Não vê nada. Total banana, total. Ninguém tá discutindo isso aqui, Everton. Nossa, ele não vê nada na casa dele, não vai arrumar nada. E o corpo tá lá, porque depois numa parte do filme que a Christie, ela foge, a Kirsten, ela foge ali, numa cena, e mostra que tem cadáveres ali ainda, né? Então, certamente, esses homens que foram seduzidos pela Julia e levados até lá, ela não descartou os corpos, ficaram todos lá mesmo, né? Sim. Aparentemente, eles pretendiam chapuletar daí assim que o Frank tivesse reconstituído, aparentemente, né? Depois ninguém pensou muito bem no plano, né? Vamos lá, desde o começo. Me ajuda e vamos. É verdade, não teve um plano bem elaborado no pós ali, né? Inclusive, se você for considerar, o Hellraiser é o Frank, né? Tem nada a ver com, assim... Sim. Embora não seja necessariamente o inferno, que o título foi sugerido depois, acho que o outro título acho que era Sadomasoquistas do Além do Túmulo, se eu não me engano, que ele queria... Tem umas coisas assim. Mas o Hellraiser é o Frank, o cara que teoricamente teria vindo, não do inferno como citado em religiões no geral, mas dessa dimensão paralela aí, onde ele experimenta prazer e dor inimaginável, como os cenobitas vão falar depois aí. Mas então, se você for parar pra ver, a verdade é grande assassina do filme, porque a contagem de corpos desse filme é muito baixa pro filme de terror, são só 9 mortes, e a que matou mais foi a Julia, que matou os 3. A Julia vira slasher nesse filme, total. Vira slasher. Total, e com martelo ainda, né? Exatamente. Você viu que o martelinho tem até um ganchinho lá no quarto, já pronto pra tacar, né? E eu acho que nessa primeira reconstituição do Frank aí, já é o ator do Frank mesmo, né? O Sean Chapman, o nome dele, se não me engano? É ele mesmo. Sim, o Frank. Já é. Que ele colocam... Na primeira colocam ele quando ele tá meio frágil, assim, parece que colocaram, sei lá, uma mulher ou uma criança pra fazer ele meio que se movimentando ali.
mas depois já é ele quando aparece a cara, assim, né? Sim, isso, quando ele já começa a trocar uma ideia com ela, já... E a maquiagem ali é muito boa, hein? Muito boa. Tantas próteses, a maquiagem... Muito boa. Ó, segura, hein? Segura bem até hoje. Segura. Segura, Ainda né? bem que não tinha CGI nessa época, porque foi muito foda esse filme. Aliás, devia ter, mas pra esse filme, tudo prático, maravilhoso. Acho que os CGIs que tem nesse filme é mais quando aparece aqueles rainhos saindo da caixa, né? Pela época. Acho que nem é né? CG, é feito especial mesmo, é truque de câmera, essas paradas que os caras faziam na época, assim. Aí a Kirsty aparece trabalhando no pet shop, que parece que é o primeiro dia dela no pet shop. E vem o mendigo que apareceu na cena anterior. Ele vai atrás da Júlia e fica... Parece meio comendo umas aranhas, uma larva, alguma coisa na gaiola, bem nojentão. E o Steve vai lá chavecar a menininha, a Kirsty, do rolê. E já corta pra Kirsty morrendo de nojo do cara e a Júlia trazendo o empresário genérico número 2. Segunda vítima. Segunda vítima maravilhosa. E é curioso que o primeiro é bem elaborado, o segundo é um pouquinho, não precisa, né? E o terceiro, o cara é meio... Ele já parece ser meio malandro, né? Já meio safo ali, mas acaba morrendo do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. E esse segundo, ela já dá no meio da testa, né, cara? A martelada já... Entre o primeiro e o segundo também, a Júlia fica conversando com o Frank. O Frank quer matar o irmão dele, ele não suporta. E o Larry fica tentando assim, vamos subir lá, tô ouvindo uns barulhos. Ela fica, não, é rato. Fica tranquila, ela chega a abrir a porta do sótão. O Frank já saiu de lá e se escondeu no quarto. Como ele fez isso é um mistério também. Não sei se ele atravessa a parede. E ele vai matar o Frank. E a Júlia fala, aliás, ele vai matar o Larry e a Júlia meio que dá a entender que é como se ela meio que pegasse um nojo enquanto o cara tá lá, porque ela não quer que ele mate o Larry, né? Ela gosta ainda do Larry. Eu acho que é algum vestígio de humanidade que ela tem ali ainda, né? Acho que aí seria ultrapassar uma barreira, que acabou acontecendo no final. Que acaba acontecendo em breve, né? Mas essa segunda vítima, acho que o Frank já pega até a roupa do cara também, já veste a camisa e tal. E acho que é uma cena muito importante. E ele aparece fumando, até parece que ele acabou de transar com o cara, assim. Não, exato, pô. Ele diz que ele tá recuperando, né, os sentidos e... é verdade. Como é que se fala? Os sentidos mesmo, né? Tá recuperando, tá conseguindo... Sentido. E ele conta o lance da caixa pra ela. Aí que ele explica o que é o rolê da caixa, né? Por que ele foi atrás e tal, o que era, assim, de poder procurar o prazer infinito, e ele mostra o objeto pra ela, né? Que a gente saca de o que era aquele objeto do início do filme. Diz que abre portas, assim, né? E ele cita a frase, prazeres de heaven or hell, né? Não é um lance como se fosse um lugar de punição, não é um lugar de punição necessariamente, né? Vai trazer e você não sabe muito bem o que vai sair ali, né? E começa a trazer uma curiosidade, né? Aí me pegou, né? Sim, e ele cita os cenobitas nominalmente também. Sim, exato. Primeira vez que a gente ouve ele falando dos cenobitas, né? Sim, sim. Depois corta Na verdade, a gente tem que dar uma desculpa pra Kirsty pegar ela com a mão na massa. Então aparece o Larry jantando com ela e falando: a relação não tá muito boa, passa pra dar um oi pra ela, talvez ela só esteja precisando de uma amiga. E ela vai no meio do dia e tá ela levando a vítima número 3 pra dentro da casa. Pô, ela achou que ia pegar no flagrante ali, né? Porque é uma cena, assim, cá entre nós, né? Você vê a esposa do seu pai traindo ele, então, pô, ela foi muito curiosa, né? Ela foi pra cima. Eu não sei, ali teria... É que a gente tá falando de outra época, né? Se fosse hoje, alguém ia tirar uma foto, fosse alguma coisa. Pois é, já postava. Já ia mandar no zap. Exato. E ela acha que tá rolando uma traição, mas fica bem pior, né? E o terceiro cara, ela já tá recebendo com toda a simpatia, assim, né? Tipo, já chama o cara pra entrar e comentaram que a Kirsty pega eles meio que no flagra aí. E a Júlia, ela dá a martelada, como ela faz nos outros dois também, né?
O Frank vai terminar o serviço, só que a Kirsty tá meio que chegando e o cara sai do sótão, né? Ele encontra com ela e ele agarra na mão dela. E aí que ela vê pela primeira vez o tio Frank, né? Exato. O tio voltou. Ele se apresenta pra ela. Ajude. Não. Esse é o Frank. Tio Frank. Não. Não se lembra? Venha com o papai. Me solta! Como cresceu. Está linda. Não. Me toque. Não me toque! Ou senão eu vou... Vai o quê? O que é que você pode fazer? E, porra, é um cara que, pra ela, era um assediador também, né? Pô, e o cara já ainda tá todo cadavérico e ainda um fantasma do passado voltando aí pra atormentar. E ainda tenta pegar ela, né? Exato. Vem com aquele lance de come to daddy e tal, que... Porra, ele tinha essa frase, nojento, né? Frase de maníaco total, né? Mas essa frase, ela tem uma importância depois, né? Sim. Sim, com certeza. E a Kirsty, ela meio que encontra a caixa ali, ele, na hora que ela pega na caixa, ele fica, nossa, não, pelo amor de Deus, não rela nisso, ela joga a caixa pela janela e sai correndo. E ele fica meio em choque, porque ele não pode sair da casa, né? Então como que ele vai pegar a caixa de volta, né? E a Kirsty foi safa, né? Que ela se ligou que aquele objeto era importante pra ele, pegou, jogou pela janela e deu no pé, né? Sim. E depois pegou a caixa, né? Ela Exato, teve uma pegou atuação, de volta, né? Teve uma atuação mais ou menos ali, que ela saiu desnorteada, literalmente desnorteada. Meu Deus, o que tá acontecendo? Foi bem isso mesmo. E ela desmaia, né? Ela desmaia, porque afinal o tio zumbi dela tentou matar e comer ela, então faz sentido até. Desmaia e vai parar no hospital, né? Tipo... Esse hospital eu achei um pouco estranho. Não sei se tinha alguma cena cortada ali, mas ficou um pouco estranho, né? Que ela ficou meio presa. Não, cara, é o hospital com restrições orçamentárias, claramente, porque eles tinham dinheiro pra fazer o quarto e o túnel, e era isso que rolava ali, né? De repente, do nada, aparece o namorado dela, né? Acho que o namorado aparece depois, inclusive. Depois, né? Depois que tem aquela cena dela mexendo na caixa, abrindo o portal, vem aquele bicho bizarro, né? O médico dá a caixa pra ela, né? O médico chega, ela tá obviamente atormentada, e ele fala, não, preciso falar com meu pai e tal, mas não, você veio por conta desse objeto aqui, vou deixar ele aqui pra você. Ele deixa a caixa pra ela, não sabe o que é, né? Aí ela resolve, por curiosidade maluca, assim, descobrir o que é esse negócio dessa caixa, né? Sim. Exato. E pra mim, essa é a hora que o filme muda. Fica interessante, que é a hora que aparece os cenobitas. Você abriu e nós viemos. É apenas uma maldita caixa! Não, é especial para nós, Cenobaites. Quem são vocês? Somos exploradores de uma outra dimensão. Demônios para uns, anjos para outros. Foi um erro! Eu não tinha a intenção de abri-la! Foi só um engano! Vão para o inferno! Você errou. Você abriu a caixa. Agora terá que vir conosco experimentar os nossos prazeres. Por favor, vão embora e me deixem em paz! Sem lágrimas, por favor. É um desperdício de bom sofrimento. Os cenobitas, eles aparecem e começam a, assim, você abriu essa caixa, eu vou ter que te levar pro inferno. E é isso aí. E ela fala, peraí. Cara, mas peraí. Mas a gente tem que fazer uma vírgula aqui pra a primeira aparição dos cenobitas falando, né, nesse filme. Primeiro, a questão do Doug Bradley, que não só a maquiagem é excelente. Cara, o design do Pinhead é foda por si só, mas a voz dele é sensacional, né, cara? E não tem muito efeito, é muito da voz dele mesmo, assim.
né? Que Aquela aquele voz sotaque. gutural, assim. Né? Tipo, the box, we opened it, we came. E eu gostava muito que a dublagem do primeiro filme, quando eu vi no SBT, era o mesmo dublador que dublou o primeiro Fred Krueger, que faleceu depois, né? Aí que foi o Isaac Bardavi, que também faleceu, começou a fazer a voz depois. Sim. Mas era uma voz bem sinistra, assim, né? Do Fred Krueger. É a voz do Wolverine, né? O Isaac Bardavi. Isso, exato. Ele começou a fazer o Fred Krueger posteriormente, depois que o outro rapaz faleceu. E mesmo assim, né, pra você pegar esse lance da entonação do Doug Bradley, é bem legal, né? Ele tem meio que esse sotaque bem inglês, assim, também, que, porra, é excelente. Porra, que personagem, assim, não é à toa que ele tá no hall de grandes vilões aí de filmes de terror. Mesmo nesse filme, os cenobitas não sendo, de fato, assim, vilões principais, sendo meio que os coadjuvantes, mas o design é foda, a interpretação é foda, excelente personagem. Não, muito personagem. É excelente. Ele ganhou a capa do filme, ele virou o personagem que acho que tá em todos os filmes, né? Até nos remakes. Todos os filmes. Não sei se é remake agora, né? No remake que fizeram é uma mulher que faz ele, né? Mas o personagem tá lá. E é bem bom, viu, cara? É bem bom, viu? Eu assisti recentemente aí. A atriz, a protagonista, eu não gostei tanto da atuação dela, mas a do Pinhead eu achei bem bom, assim, bem legalzinho. Porque é foda, a gente tá comentando do primeiro filme e tirando o segundo, que ele é muito bom também, um orçamento bem maior, né? E o Clive Barker, ele tá só na produção, é outro cara que dirige, essa direção é muito melhor e tal. Embora eu acho que em questão de roteiro, o primeiro seja mais fechado, mais contido, mais bacana, mas o segundo, os dois, são excelentes e daí pra frente desandou total, né? Total. O terceiro, quando pegaram a West End Company, pegou lá, virou slasher, basicamente. O Pinhead vira o Fred Krueger. E virou lançamento direto para VHS, né? Isso, a partir do quinto filme... Virou baixo orçamento e foda-se, né? A partir do quinto filme ele começa a ser lançado direto para vídeo. Até o quarto foi lançado no cinema. O quarto ele tinha até umas boas intenções, mas os caras não... E o quinto, curioso, o quinto não é um filme ruim. É um filme legal, inclusive ele é dirigido pelo Scott Derrickson. Não sei se vocês estão ligados, agora o cara que é famoso aí, recente, ele fez... Nossa, mano, você foi muito longe, você chegou até o quinto. Cheguei, eu vi todos, cara, eu vi todos esses filmes. Mas o quinto é interessante, o Scott Derrickson tá fazendo bons filmes recentemente, até uns bons anos, ele fez aquele Sinister, que é bem legal. O Sinister é dele? É dele. É muito bom. O Telefone Preto aí, recente, é dele também, acho que ele dirigiu um filme da Marvel lá do... Se eu não me engano, do Doutor Estranho. Então o cara ficou bem conhecido depois, assim, né? O quinto filme. E é o mais... Das continuações, tirando o 1 e o 2, o quinto é o mais marromeno, assim, que dá pra encarar. Mas, no geral, são filmes bem... E a gente tem a Kirsty falando com os cenobitas, falando que, meu tio, o Frank Cotton, ele fugiu daqui, eles falam que é impossível e a gente vai levar você, fala, não, ele fugiu e eu vou entregar eles pra vocês, vocês me deixam quieto. Daí eles, ok, mas se você não entregar, a gente vem te buscar. Pois é, eles falam que pode ou não, né, liberar, né? Não, e aquele... Só nesse diálogo ele mete uma meia dúzia de frase clássica, né? Tipo, não chora, desperdício de um bom sofrimento, né? É verdade. Aí no final ele fala, né, vamos confiar em você, mas se você nos enganar, nós vamos rasgar a sua alma. Tipo, a única coisa boa nesse monte de filme ruim que eu comentei é a própria figura do Pinhead e as frases de efeito, né? E eles iam dar mais falas pros outros dois, né? Pra aquele, o gordão e o risadinha. Mas, desculpa, não lembro o nome deles de cara. Shattered e Butterball. Isso aí. Isso aqui, como a maquiagem era muito difícil e eles não conseguiam falar, deram as falas dele pro Pinhead e pra Cenobita, a mulher, né? Ah, sim, mesmo porque o da boquinha não ia conseguir falar muito, né, o Nemesis lá, né? Não, e nem o outro, porque o outro ele tava tão inchado que ele não conseguia, o pescoço dele ficava travado, né, no tronco, então eu não conseguia falar mesmo. Cara, todos eles são uns puta design, assim, são muito bons. Maravilhoso. Cara. Até hoje, todos eles. Totalmente, eu não sei quem é que teve, se foi o próprio diretor do filme, né, que escritor, teve essas ideias, mas olha que ele tava bem inspirado, viu? Aí a gente vai pra terceira parte do filme, né? Pro terceiro ato do filme.
A Julia fica conversando com o Frank que tem que fazer alguma coisa, porque a menina sabe de tudo. O Larry chega em casa e a Julia já dá a entender que a Julia meio que aceitou o destino dela e vai levando ele pro sótão, né? É muito bom, ele fala, o que tá acontecendo? Ela fala, cara, é melhor tu ver por si mesmo. Peraí. Veja por você mesmo, que vai ser meio difícil de explicar, né? E quando a Kirsty já chega, até o Steve, o vocalista do Outcast, do Outfield dos anos 80, chega no hospital atrás dela e não acha. E ela vai chegando, e a hora que ela chega em casa, ela já acha. Dá a entender que pô, pai, vim atrás de você, mas você já vê que o cara tá meio estranho, ele tá meio ensanguentado, ele tá com uma cara meio de escroto, né? Sim, e aí eu vou dar o mérito pro Andrew Robinson, que ele muda bem a atuação, assim. Muda bem. A única vez que eu pensei que ele tava atuando bem mesmo é quando ele tá fazendo o Frank ali. Ele distingue bem os dois personagens, assim, né? Você lembra desse cara no Brinquedo Assassino 3? Ele era o maluco que cortava o cabelo da galera lá? O do exército? Era ele? É ele. Caramba, não lembrava não. Preciso rever o Chuck 3. Eu recentemente vi o 1 e o 2, mas o 3 faz muito tempo que eu não vejo. Nem é muito bom também, não. E aí a Julia, a Kirsty, aliás, vai até o sótão. Ela vê que tem um corpo lá que ela, no começo, assume que é do tio Frank. Aí que a galera chega e fala, ó, tá aqui o que eu prometi pra vocês. Não, a gente quer quem fez isso aí. É, exatamente, eles falam com propriedade. Queremos saber quem é que fez isso, né? E ela vai atrás do pai porque, não vou deixar essa galera levar meu pai. E a hora que chega, eles vem aqui, queridinha, vem dar um abraço aqui, vem, você tá linda, hein? Chega aqui com o tio Frank. Nossa, e ele tá asquerosão, né? O Larry, quando é o Frank ali, tá asqueroso. Ele assumiu o papel mesmo, né? E aí ele solta a frase, né? Aquela frase que ele falava, né? Vem com o papai, né? É, sim, aí que ela se liga, exatamente. Come to daddy, exato. E aí quando ele se chama de tio Frank, é quando ele se autocagueta, né? Que aí os cenobitas já se ligam quem que o cara é de fato e vem pegar a parte da barganha aí que fizeram com a Kirsty. Vale lembrar também que o Frank vai tentar apunhalar a Kirsty e ele apunhala a Julia, né? Então a Julia... é verdade. E ele nem liga, que filha da puta, né? Não, tá nem aí. Claramente tava usando a mina, né? Ainda eu acho que ele fala no filme, na versão dublada ali, é nada pessoal, né? E é o único que a única pessoa que ele mata na real no filme é a Julia, né? É a Julia, pois é. E sem querer aininda. Mas é como na vida no crime aí, né? O mandante às vezes pega a pena deveria pegar a pena até pior do que o que matou, né? Exatamente. Ele conseguiu convencer a Julia a fazer essas maldades todas. Bom, basicamente o Pinhead deixa que ele chega pra buscar a alma que saiu fora, né? O Frank. A Kirsty encontra meio a Julia, meio que o cadáver dela no meio da escada, assim, uma cena bem bizarra quando ela tá tentando fugir. Não, mas os cenobitas dão uma excelente cena, que os caras dão uma rasgada dessas cenas das correntes do filme. Acho que essa é a melhor de todas, assim, né? Disparado. Com certeza. Porque é a que mostra mesmo, eles rasgam de volta, né? Assim, já te rasguei uma vez, seu filho da puta. Agora eu vou te rasgar de novo, bem rasgado. E aí ele solta a frase, né? O Jesus wept lá, que foi improviso do cara. Jesus wept. Que eu confesso que eu não gosto, eu acho que não tem nada a ver com o filme, mas foi improviso do ator, segundo as lendas do IMDb aí, mas o Clive Barker gostou e deixou, né? Exatamente. E a Kirsty acha que tá salva então, né? Porque se pegaram o cara e ela, a hora que desce, tem a cenobita mulher falando, opa, então onde é que você tá indo, querida? É verdade, ela foi atrás mesmo. E ele fala, temos coisas tão lindas para mostrar. Mais uma frase mais uma frase de Pinhead excelente, né? Ele tem boas frases. Não, mas aí ela demonstra toda a capacidade de resolvedora de puzzles que ela tem aí. E ela resolve, e ela vai mandando um a um de volta pro inferno, né? Ela resolve a caixa, manda o Pinhead, resolve a caixa, manda a cenobita mulher, manda o Boquinha, manda o Gordo... Manda até o bicho gigante lá que depois que eu depois, por que ele escapou ali, né?
né? Que tecnicamente aqui no conto eles conheciam como engenheiro, aparentemente, isso é teoria de fãs e tal. Mas no filme não tem muita explicação, né? Inclusive, é um dos bichos com os efeitos mais esquisitos, assim, que claramente você vê que tem alguém bonecão, né? Um bonecão, claramente. Num carrinho, no corredor, assim, né? Dá muito na cara. Exato. Sim, mas ela entra no corredor e ela sai fugindo dele, né? Sim, sim. Mas você tem razão. Foi no que eu vi, esse personagem no lore do filme, ele é mais importante do que o filme mostra. E termina com a casa sendo completamente obliterada. A casa, ela vira pó. Assim, é bizarro o que acontece, porque vira, sei lá, um lugar de guerra ali, né? Aí você pode falar que é o fogo do inferno mesmo, que derrete até tijolo, né? E chega o mendigo, que ele vira um demônio / dragão. Não, ele joga uma caixa no fogo pra ele acabar com a caixa, né? Exato. O sujeito pega a caixa de volta e é aí que a gente saca que, na verdade, esse cara é meio que o guardião da caixa e é também o cara que... Ou é o cara que vendeu ou tá mancomunado com o cara que vendeu no começo. Eu acho que é o cara que vendeu, né? Porque ele parece ser meio metamorfo, assim. Né? Ele assume a forma que ele quer e aí já corta e ele vendendo a caixa pra outro mané. Que usa a mesma frase, né? What's your pleasure e tal. What's your pleasure. Isso é uma pirâmide, cara. O cara vende, tipo pega a caixa de volta e vende de novo. Eu não sei, isso não ficou muito claro se ele escolhe pra quem ele vai vender, assim. Será que, tipo, beleza, chegou um cara que ele é de má índole, então por isso eu vou vender a caixa pra ele. Eu acredito que não. Eu acho que eles esperam a galera na intenção ir atrás. O que me dá a entender é isso. Que o cara já... Por exemplo, porque quando o Frank abre a caixa, já vem logo a corrente e vão com a gente pra essa dimensão aí pra tu buscar o que você quer. Com a Chris isso não acontece, vocês se ligaram? Porque ela não tava na intenção, ela só quis abrir. É verdade. Então acho que eles já meio que esperam a galera que vai buscar essa caixa mesmo. E talvez por isso também ela conseguiu escapar, né? Não sei. Não ficou muito bem certo. Ou ela só é muito boa de desvendar puzzles e mandar a galera lá pro não, ela desvendou aquilo muito rápido. Ela é muito boa em desvendar puzzles, cara. Ela competiria, né, naquelas competições de cubo do cubo mágico, né? Rapidinho ela desfaria um cubo. No 2 eles botam uma mina pra fazer isso, né? Uma loirinha lá, que ela é especialista em resolver puzzle, que eles querem... Inclusive, o 2 ele expande coisas legais também. Não vai falar do 2, óbvio, mas só comentando, por exemplo, que é estabelecido que os cenobitas são pessoas que procuraram por essa caixa anteriormente, né? Acho que no começo do 2 é apresentado fica logo... bem claro que no 2 o Pinhead era humano, né? Exato. Eu vou ter que assistir o segundo filme, então. O 2 é bom, cara. O 2 é bom também, viu? O 2 vale a pena. Ah, legal. Muito bom. Vai estar na lista, então. Inclusive, eu me lembro da capa do VHS do 2, que eu ficava aterrorizado, que tinha um cadáver escrito Help Me, I'm in Hell, na parede, assim, tá ligado? Tipo, me ajude, eu estou no inferno. E, nossa, quando eu era criança, eu ficava com muito medo da capa, da contracapa do VHS. Não lembro disso. Aí. Mas, cara, esse filme é muito bom, mas ele poderia ficar melhor. I am sure I can do better. Sempre pode ficar melhor, né? Sempre. Você imagina se o Pinhead fosse um ator austríaco de 1,95 m falando Hello, you're in hell? You're in hell. Come with me. I'll give you pleasure. I'll tear you so apart. Come with me. Eu já diria que ele poderia ser o Frank, né? Eu acho que ele só não pode ser o Larry, cara. Não, que se ele peraí, mas se ele fosse o Frank, ele dava porrada nos cenobitas, né, cara? A gente ia ver outro desfecho do filme aí, com certeza. Ele não ia precisar de sangue ali pra sair do sótão ali, ele ia sair com os músculos. Suado, cheio de óleo, assim, entendeu? Não, e você imagina ele sendo reconstruído, aí vai aparecendo, tipo, cada um dos músculos. A Júlia ia ter que buscar gente pra caceta pra reconstruir. E ele vai ficando mais forte cada vez, tipo, ele começa assim, magrinho. E o esqueleto dele ia ser de ferro, né? Porque ele é o exterminador. Não, mas só 3 candangos não ia dar conta de reconstruir. Iam 7, 8, mano, pra virar o Arnold no auge. É verdade, cara. A Júlia ia ter trabalho pra ir nos bares, hein? Ia, cara. Esse filme seria muito melhor. Eu acho que o Arnold... Bom, se bem que ele já raspou a cabeça quando ele fez o Mr. Freeze, né? Então ele toparia raspar a cabeça pra ser o Pinhead.
E ele já fez um filme de terror que ele deu soco no diabo, cara. O Fim dos Dias, maravilhoso, sim. cara. Rapaz, o Arnold já deu porrada no capeta, rapaz. Grande clássico. Eu acho que o Cenobitas não ia ter chance não, viu? Não, nem um pouco. E começando pelo nosso convidado Edu, pra você, qual que é o prêmio Xambim pra melhor morte desse filme aí? Porra, esse filme tem umas boas, hein? Cara, eu vou ficar com a do Larry no final. A maquiagem é muito bem feita. O Larry / Frank, né? As correntes, a maquiagem, o rosto dele, assim, com as correntes, é muito bem feito e rasga o cara inteiro, assim. Então, eu acredito que seja a mais fora do filme. Aí fico com o Larry. E você, Everton? Muito boa essa morte aí. Mas eu vou ser na minha cabeça aqui, normalmente a gente pensa assim, igual você, Edu. Você pega a morte mais diferenciada e coloca ali, mas eu vou colocar uma morte que pode parecer sem muita expressão, mas a da Júlia, porque ela morreu num acidente, porém, na minha cabeça ela merecia. E eu gostei que ela ficou meio morta e viva um tempo ali, né? Virou meio um zumbi, né? Quando ela tava tentando fugir. Mas não tem muita explicação, né, cara, pra isso. Eu ia votar o voto bem parecido com o do Everton também, porque eu gostei muito da morte da Júlia, mais pelo pós, na verdade, dela ficar meio morta-viva ali, né? Sem explicação. E ficou muito bom, cara. Você tá indo pelo pós, eu tô indo pela morte mesmo, porque, pô, além dela matar o marido, trair o marido com o cunhado, né, ainda ela sim era vilã do filme, matou um monte de gente, de caras. Os caras só queriam conhecer uma mulher no bar e foram levados pra um sótão onde tiveram inocentes. Todos inocentes. Hoje em dia, não sei, né, mas na época o cara só, né, veja... Deve ter deixado um monte de homens com medo de conhecer mulheres no bar. Não, mas e o primeiro cara tava traindo a esposa também, que ele fala pra ela, né? Que nunca traí minha esposa e tal. Eita ferro. É verdade. Eita ferro. Ih, rapaz, aí já se foi, já. Então. Ou é mentira também, né? Você tem que ver. Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Pô, o cara devia ir naquele boteco beber todo dia. A primeira mulher que deu mole pra ele, o cara foi, velho. É verdade. Exato. E ainda mais uma mulher com cabelo maravilhoso. Né? Cara, e Cigano Igor, qual a escolha de vocês aí pra pior atuação no filme? Acho que é unânime, né? Acho que isso não tem nem o que falar, né? Não sei, vamos ver. O namorado merda da Christian, com certeza. Unânime. O namorado do Outfield, cara. Você vê o clipe pega o clipe do Outfield naquela música mais conhecida lá dele. Sim. Your Love. Você vê, é o mesmo cara, aquele cabelinho de criança. Eu detesto adulto com cabelo de criança, pra ficar registrado aqui. Nossa, me irrita muito, cara. É a sua também, Everton? O que você acha? Sim, não, com certeza. Ele com aquele cigarrinho na boca lá, fazendo um charminho lá, não deu pra entender nada daquilo. Embora a atuação, vamos fazer uma menção honrosa aí, a atuação da Kirstie também é bem duvidosa, cara, ela dá uma... Sim, ela tem seus momentos, vamos dizer, mas... Quando ela sai correndo ali é bem triste, né? Antes de ser levada para aquele hospital. Sabe um ponto que me pega? Quando ela vai desvendar a caixa a primeira vez, que ela tá com um olhar de menina curiosa, mas ela acabou de passar por uma puta experiência traumática. Sim. Ela devia, acho que por exemplo, como a Claire Higgins demonstra logo que ela assassina o primeiro cara lá, que ela fica traumatizada com o que ela acabou de fazer, vai tremendo pro hospital, é uma atuação muito melhor. A Kirstie, tem horas que ela manda muito bem, eu acho que como Final Girl de ação, assim, ela manda muito bem, mas quando precisa de uma carga mais dramática, não sei se ela segura bem, sabe? Mas com comparação com o cara também, porra, aquele cara não entrega nada, né? Nossa, tem dois atores que a gente não falou muito, que também poderiam entrar nessa lista, que são os entregadores da mudança, sim, ali, né? Mas eles apareceram tão rápido que... só tem pouco tempo de tela, mas são bem ruins os dois. O cara pede uma cerveja pro patrão ali. Filha da puta, né, cara? Fala, porra, você tá onde? Caralho, o cara tá subindo uma escada, um colchão Queen pela escada. O que você quer pedir cerveja? Pelo amor de Deus. E o Larry vai buscar, né? Esse que é o... Não, o Larry é muito E o Larry é tão idiota que ele tá... Se sou eu falo, porra, você tá de sacanagem, mano. Eu te dou uma água se você quiser. Mas sobe essa bosta aí.
Ou depois de terminar o serviço, né? Exato, você tá aqui pra beber ou pra trabalhar, porra. Porra, muito foda. A gente se matando. E o Larry tava ajudando a galera a subir o colchão. Tá. Pô, E olha, e essa cena tem uma importância tremenda, porque foi graças a isso que machucou a mão Exato. e levou o Frank à vida depois ali. E sabe, tem uma curiosidade, eu não sei se é vero, mas que eu sei que o Clive Barker e o Doug Bradley, eles eram amigos há muitos anos, e que ele chamou pra atuar, e que supostamente ele queria interpretar um dos carregadores porque ele não queria aparecer com maquiagem pesada. Não sei se é verdade, ali em alguns, sabe, aquelas coaches do MDB, tá ligado? Mas assim, quase perdeu a oportunidade de ter uma das interpretações mais maneiras aí dos vilões dos filmes de terror oitentistas. Cara, eu sei que nas sequências o cara tava tão fera de se maquiar como o Hellraiser que ele foi até acreditado no time de maquiagem, velho, o Doug Bradley. De tão acostumado que ele tava a colocar maquiagem. Eu tava vendo umas imagens aqui e tem todo um aparato pra essa maquiagem aí dos preguinhos aí do... Tem. Você não vai colocar uns pregos na cara de verdade, né? Você tem que fazer, sei lá, uma camada, alguma coisa pra grudar ali, né? Provavelmente. Com certeza, né? Não imaginei nada diferente. E o Doug Bradley em si, com certeza, ele pode ser colocado junto dos caras tipo Robert Englund, o Tony Todd, o próprio Katie Hodder lá do Jason. Então acho que ele tá no hall desses caras aí que ficaram consagrados aí por grandes vilões do cinema de terror dos anos 80. E mesmo porque também realmente ele fez vários desses filmes, 4 ou 5, não sei. Não, do Pinhead ele fez todos. Todos? Menos, acho que o 9. Menos o remake, acho. Não, e o 9 também, que os caras fizeram o filme meio que pra não perder direito, fizeram o filme... Ué, mas 9 também, foda-se, né? 9 é difícil. Mas virou uma franquia, né? Você vê que a gente fala de tantas franquias e essa aqui, ela é bem grande, né? Não são muitos filmes que tem tantos filmes assim. E é engraçado, o próprio Clive Barker, ele queria apresentar um filme que fosse na contramão das sequências desenfreadas dos anos 80 e o produto dele acabou sofrendo do mesmo mal na mão da galera. E falando de frequências, bom, vamos dar umas indicações de filme com a mesma pegada. Edu, começa você, indica um filme aí para os nossos ouvintes nessa época de Halloween, com uma indicação parecida ou mais ou menos a mesma pegada desse filme. Eu vou aproveitar, já que a gente citou no início, baseado em obras do Clive Barker, eu vou indicar O Mistério de Candyman. É um excelente filme, o primeiro. Original, né? O original. 90 e... Acho que é 90, se eu não me engano. 90. Eu acredito que seja 90 redondo. Que é um filme excelente, é uma construção excelente. O Tony Todd... 92. Não, 92 acho que é a continuação, acredito. É O Mistério de Candyman? É isso mesmo, 90. 90, né? E... assim, ele vai meio que nessa do Hellraiser também, que ele vai construindo a história, vai construindo o suspense, até aparecer de fato. E a aparição é assustadora. O Tony Todd, infelizmente, faleceu recentemente, acho que ano passado, ano retrasado. Sim, um grande câncer. Nome do cinema, que tinha uma voz maravilhosa também, tal qual o Doug Bradley, né? E os anos 90, pra quem gosta de cinema de horror, sabe, foi triste. Pouca coisa que salva, assim. A maioria era filme caça-níquel, filme adolescente. E o Mistério de Candyman, ele se sobressai aí em muitos filmes ruins que tiveram nesse período. E você, Mr. Everton? Vou sugerir um filme aqui que é Uma Noite Alucinante 2. Bom, do mesmo ano, que é um filme muito bom, né? Eu não sei se... Eu acho que esse filme, ele é quase... Uma Noite Alucinante é o Evil Dead, você tá falando? Evil Dead 2. Isso. Que o nome dele é uma loucura em português. E eu tenho a impressão que eu não sei se esse filme é continuação, se ele é um remake... O Evil Dead 2, na verdade, ele é um remake do primeiro filme feito com maior orçamento. Só que assim, o título original é Evil Dead 2, só que no Brasil virou Uma Noite Alucinante 2, só que no primeiro não chamava Uma Noite Alucinante. Não, o lance é que o primeiro ele lançaram aqui com a morte do demônio, né? Exato. Aí o segundo lançaram com Uma Noite Alucinante 2. E o terceiro lançaram com Uma Noite Alucinante 3. Aí depois eles... cronologia não faz sentido nenhum. Não, depois eles deram uma corrigida nessa parada, mas foi... É que o primeiro é bem filme de terror mesmo, A Noite Alucinante, né? E o segundo já tem uma pegada mais... Um pouco de terrir, né? Tem um rolê desse, né? Terrir. É muito bom, eu gosto desse filme. Eu gosto bastante. Então segue a sugestão aí. Bruce Campbell no auge, Sam Raimi no auge. Muito bom. É mesmo, cara. O Sam Raimi tem aquele carro que ele... leva pra cima e pra baixo nos filmes dele. Sim, né? Sim. Até aquelas tomadas de carrinho lá
filmando Entre as Árvores, que é clássico dele também. Nossa, é mesmo. Eu vou indicar A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, de 87, mesmo ano do Hellraiser. Bom que pra filme. mim, fora o original, é o melhor de todos. E olha que, cara, tem muito filme ruim de continuação da Hora do Pesadelo, cara. O 2 mesmo é terrível. O 4, 5, 6, 7, nossa. Não, o 7 é bom. O 7 é o remake, né? Não, o 7 é o Novo Pesadelo. É o Novo Pesadelo, é verdade. O Novo Pesadelo é bom, vi no mas de cinema, resto, cara. 94. Foi no cinema, olha só. É Novo Pesadelo, que tem toda uma metalinguagem, né? Que é meio a atriz interpretando a personagem. Esse é bom, mas... Que o Wes Craven ia repetir no Pânico depois, esse lance da Exato, é a metalinguagem. volta do Wes Craven. Então, o original é muito bom, o 3 é muito bom e o 7 é muito bom. Mas de resto, os outros são uma porcaria. Ah, eles divertem, né? São ruins, mas divertem. Mas que personagem também, o Fred Krueger, né? Mas às vezes você tem que meio que desconsiderar umas coisas aí para. Sim, completamente. Mas todos eles, porra. Sexta-feira 13. Se você for pegar o Sexta-feira 13, essas sequências. Nossa. O 2 é Sexta-feira 13, o 3 é Sábado 14 e o 4 é Domingo 15, tá ligado? Tipo, você tem que relevar as paradas. Total. E, cara, vamos dar uma nota pro filme. A gente parou de dar nota em algum momento do podcast. Vou tentar voltar nesse daí. Edu, que nota se dá pra esse filme, cara? Pô, velho, eu confesso novamente, esse filme eu gosto mais, ele ficou melhor pra mim agora que eu revi, assim. É foda. De adulto, né? Ah, cara, eu vou relevar a parada, tem que relevar orçamento, esse lance, direção, cara. Pelo que os caras conseguiram, que os caras entregaram, assim... Ah, vou dar um 10 pra essa porra aí. Eu acho esse filme muito foda, cara. Isso. Eu acho que tem que relevar, assim. Não, se for, pô, ser muito cri-cri aí. Dentro do que ele se... Eu costumo... que nota é foda, mas dentro do que ele se propõe, eu acho que ele cumpre muito bem, assim, tudo. Até em cinema, a questão de contar essa história que ele conta, eu acho que ele é muito bom. Os efeitos práticos com a grana que os caras tinham são muito bons, né? Fora as interpretações ruins, uma ou outra, mas o filme vale um 10 aí. Boa. E você, Mr. Everton? Olha, eu vou te falar que, como eu conhecia o personagem, né? Ele é um mito com esses pregos na cabeça, né? Mas nunca tinha visto o filme. E quando vendo agora, me surpreendeu. Eu acho que a nota do IMDb desse filme tá muito próxima que eu gostaria de dar, mas quando começa a falar dos cenobitas, assim, me chamou muito a atenção, fiquei muito curioso, queria muito conhecer mais desse universo. E eu sei que os próximos filmes até exploram um pouco mais isso, que eu vou ter que vou assistir, mesmo não sendo todos muito bons, como vocês mesmos disseram aqui, mas eu daria uma nota 8 pra esse filme. 8. E eu vou te falar que é uma franquia que foi judiada, mas parece que eu acho que, não sei, o Edu mencionou que não sei se é remake, o último filme parece que foi bom, né? Legal, ele é bom, é um bom filme. Ele é meio que um reboot, né? Ele conta outra história e tal. Reboot, né? É um reboot. Então, assim, que bom que teve, porque eu vou assistir. E eu fiquei muito curioso. Eu não vejo isso como eu não sei, não é um filme... É um terror, né? Porque acho que é o tema do filme, mas não é um terror nem religioso, nada disso. Não diria, talvez psicológico, né? Mas eu fiquei com muita curiosidade de conhecer mais esse universo. Então, por isso que essa nota 8 aí, eu até ignoro realmente questões das atuações. Acho que a gente tem que relevar muita coisa mesmo, porque o filme merece. Muito bom. Até, Guilherme, você achou que eu não gostei, né? Mas muito pelo contrário, gostei da dedicação. Eu vou dizer uma parada, eu concordo contigo. Ele vale o nota 8, mas, tipo, eu considero pra mim o filme 10, assim. É justamente esse o ponto na minha nota que eu vou levar em consideração, assim, porque, assim, eu gosto muito do filme, eu acho que, em termos de storytelling, ele conta a história muito bem, então não tem enrolação, é 1h30 certinho, talvez por intermédio aí do estúdio tenha cortado bastante coisa, né, que talvez fosse melhorar o filme, talvez não, nunca saberemos, mas eu acho que o storytelling dele é muito bom. As atuações, talvez, eu concordo que é um motivo de eu tirar um pontinho aí, que tem umas atuações que a gente tem que relevar bastante. Critério técnico, eu acho que com $1 milhão eles fizeram bastante coisa até, então acho que fica uma nota 8 bem digna, então arredondando aí, fica com nota 8,5 no final desse programa maravilhoso. Excelente. Isso aí. Próximo programa, como já foi dito, segunda parte do especial de Halloween, teremos Brinquedo Assassino.
E é isso. Edu, alguma consideração? Você como convidado desse digníssimo podcast? Não, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Foi bem maneiro trocar essa ideia com vocês aí sobre um filme que é bem querido por mim desde a infância aí. Maravilhoso. É isso então. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Everton. Obrigado, Edu. Um abração, gente. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.